Olá, eu sou Maria do Carmo Silva, socióloga e assistente social e sou colaboradora do programa Rede Amazônia. Neste vídeo, que faz parte do curso à distância sobre regularização fundiária, nós vamos conversar sobre estratégias de comunicação e de mobilização para a participação da sociedade, com foco na primeira reunião, na reunião preparatória que vai envolver os moradores. O primeiro passo para definirmos boas estratégias de participação e comunicação é conhecer a dinâmica social local, as formas de associação, as formas de comunicação entre o poder público e a sociedade, a forma de comunicação entre os diversos grupos existentes. Então, pontuando, recomendaria que fossem identificados que canais institucionalizados ou não de participação direta da sociedade junto à gestão municipal existem, que conselhos que envolvem sociedade civil e poder público que tenham interface com a política urbana existem no município, que experiências participativas foram desenvolvidas anteriormente, especialmente na construção de planos setoriais de políticas públicas. Qual é o mecanismo sistemático de comunicação entre a gestão municipal e a sociedade? Se tem um programa de rádio, se tem uma unidade dentro da prefeitura que cuide dessa relação sociedade e poder público? Quais são as formas de organização social? Quais são as associações, os grupos que já estão consolidados no município? As lideranças, sejam elas formais ou informais. É importante que todas essas duas sejam identificadas também. E importante que observe como está composta a equipe municipal que vai trabalhar a questão da participação social. Eu estou me referindo aos recursos humanos, mas que sejam observados também os recursos informacionais, os recursos tecnológicos que podem ser disponibilizados para fazer esse processo de fomentar a participação, especialmente nos eventos de reunião. Esse conhecimento da realidade, ele é muito importante para que as estratégias de comunicação que vierem a ser definidas, elas tenham a possibilidade de potencializar as práticas participativas que já foram vivenciadas e fomentar novos mecanismos de participação. Quanto às lideranças locais, sejam elas formais ou informais, é importante que elas recebam informações mais detalhadas sobre regularização fundiária para que possam se colocar como colaboradores nesse processo de disseminação da agenda REURB. Sobre a natureza e os objetivos de cada reunião que se faz num processo de REURB, nós poderemos ter reuniões de caráter mais informativo ou de orientações, nós vamos ter momentos de debates, de proposições e de pactuações. Significa dizer que em cada reunião pode acontecer essas diversas abordagens. O que se objetiva realmente com esse processo todo é garantir que os moradores tenham a perfeita compreensão sobre as diversas etapas da REURB, qual é a importância que cada etapa tem no processo e de que maneira é que ele deve e pode e é recomendável que participe. Bom, sobre o conteúdo básico dessa reunião inicial, além de expor sobre as diversas etapas da regularização, que pode ter um caráter de lançamento do projeto, é possível também apresentar um cronograma geral, ainda que com ações com tempo estimado, mas um cronograma geral do processo. Também, se for uma opção, além de falar sobre o geral,
já dar o start para a primeira atividade de campo, que é a topografia e o cadastro físico, então esta etapa ela deve ser detalhada junto aos moradores para que eles compreendam quais são os procedimentos que vão acontecer e como eles devem participar, além de estimar o tempo, o período em que essa atividade de cadastro físico deverá ser realizada, para que eles estejam aguardando esse trabalho e possam auxiliar naquilo que lhes cabe. Nessa mesma reunião também são pactuados todos os mecanismos de comunicação que vão acontecer entre a equipe do projeto e a sociedade, ao longo do processo como um todo, verificar se vai constituir algum grupo de acompanhamento para estar mais perto junto ao andamento dos trabalhos, para informar a sociedade, e de maneira que essa reunião possa ser, assim, objetiva, no sentido de dar a visão geral, mas se for trabalhar uma etapa de campo imediatamente, precisa detalhar esta etapa. Em situações em que a análise da área evidenciar que existem situações de restrição à regularização fundiária, como, por exemplo, riscos de alagamento, riscos de deslizamento, restrições relativas à existência de áreas de preservação, essa caracterização toda, essa especificidade, ela deve ser apresentada ao conjunto dos moradores e que sejam discutidas em reuniões específicas com aqueles grupos que estão mais diretamente envolvidos ou atingidos por essas restrições. Essas reuniões, elas pretendem não apenas dar conhecimento, mas apresentar e discutir as propostas de mitigação desses problemas para que os próprios moradores possam manifestar a sua percepção e discutir conjuntamente as alternativas para essas questões. Tudo isso deve ser, além de apresentado, discutido, deve ser pactuado com os moradores, assim como todas as outras propostas, sejam elas de âmbito urbanístico, ambiental ou social, serão pactuadas com a população da área regularizada. Agora, como organizar essas reuniões? Como fazer a mobilização? É um pressuposto básico que se garanta atingir todos os moradores no processo de mobilização, que todos tenham conhecimento de que vai haver aquele evento, que é importante a participação de cada um. Eles precisam ser não apenas informados ou convidados, eles precisam ser sensibilizados para a importância da sua participação. E uma forma que a gente pode dizer que garante o atingimento da totalidade é fazer este contato, esta sensibilização em cada domicílio. Isso aí é uma garantia e, ao mesmo tempo, estabelece um contato mais próximo, podendo até obter informação sobre contato telefônico, coisas do gênero, que possa servir futuramente de instrumento de mobilização de uma forma mais prática também. As lideranças, depois que recebem as informações importantes sobre a REURB, eles também têm a possibilidade de ajudar nesta mobilização das áreas onde eles têm atuação. Até mesmo conversarem nos grupos, ainda que não façam essa mobilização mais direcionada individualmente, mas nos contatos que eles tiverem podem ir fazendo a divulgação. Também é importante, e aí não só para a população residente na área de regularização, mas para a sociedade como um todo tomar conhecimento do que está ocorrendo, é importante que essa agenda de eventos da REURB, ela esteja presente nas mídias sociais da prefeitura e também de outros agentes institucionais que tenham uma certa atuação ou uma visibilidade no espaço onde a ação está sendo desenvolvida. Se pode noticiar também através de entrevistas em emissora de rádio, verificar as formas que existem, mas atentando para que
todos os moradores sejam alcançados por essa informação, por essa sensibilização, e eu digo de forma completa, não apenas de ter notícia, mas de ter informações que sejam suficientes para ele entender a importância de estar presente. Uma outra questão relacionada à organização das reuniões é pensar quanto ao tamanho, né? O número de famílias que residem naquela área. Porque se for um número muito elevado, é recomendável que a área seja dividida em setores, ou pode ser dividida depois em quadras ou por ruas. O que vai definir isso é a percepção que vocês tiverem sobre a objetividade da reunião, sobre a possibilidade também dos espaços que vocês dispõem lá para realizar essas reuniões, de maneira que sejam reuniões produtivas, reuniões objetivas, que leve a informação necessária para todos os participantes. E eu reforço mais uma vez que no decorrer deste curso à distância, vocês vão ter os vídeos que vão explicar detalhadamente todas as etapas e vocês vão se sentir seguros para ir selecionando os assuntos que cabem em cada reunião. Como estamos falando de várias formas de participação social em projetos de REURB, cabe aqui registrar o tratamento que a legislação dá a essa temática. A Lei 13.465/2017, ela relaciona entre os seus objetivos franquear a participação dos interessados nas etapas do processo de regularização fundiária. Já o Estatuto da Cidade, que é o instrumento legal que estabelece as diretrizes para a implementação da política urbana, ratifica o processo participativo dizendo que a população dela deve participar, seja diretamente ou por meio de suas associações representativas, na formulação, na execução e acompanhamento dos projetos e programas de desenvolvimento urbano. Significa dizer que a regularização fundiária está dentro desse arcabouço aí que a legislação coloca para ocorrer a participação, né? Do ponto de vista legal, é esse o tratamento que é dado a essa temática tão importante no processo de REURB, que é a participação social. Finalizando essa reflexão sobre o tratamento legislativo dado à participação social, eu concluiria dizendo que, em que pese não haver esse impositivo legal para a participação social nos processos de REURB, para que sejam alcançados os objetivos que a própria legislação estabelece, a participação social, ela se apresenta como indispensável, até mesmo, eu diria, determinante em certas etapas da REURB. Até mesmo por uma questão pragmática mesmo, de produtividade. Se não houver o envolvimento dos moradores, e nessas etapas, especialmente nas etapas de campo, não tem como as atividades correspondentes serem executadas. Nessa perspectiva, eu deixo para vocês essa indagação. Considerando todo o processo que vocês estão conhecendo de REURB, a participação social não seria um pressuposto dos processos de regularização fundiária urbana? Eu espero que vocês pensem bem nisso quando estiverem organizando as reuniões, definindo o conteúdo, para colocar a participação social no lugar que ela de fato merece, por uma questão de cidadania e por uma questão mesmo, repito, pragmática. Muito obrigada e nós nos vemos em um próximo vídeo ainda.